O Brasil inteiro vem acompanhando nesses últimos tempos o festival de autoritarismo promovido pelo Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes. E o que eles vêm fazendo é uma verdadeira lesão à pátria. Não respeita as regras, não respeita a Constituição, não tem apreço pela democracia. Instalaram no seio da nossa República a ditadura de togas, a ditadura do judiciário. 10 homens, 10 porque falta um sem ser nomeado. 10 homens estão emparedando, colocando de quatro uma nação inteira com 212 milhões de habitantes. Ele se coloca acima do bem e do mal. Trata o Brasil como se fosse o seu pasto e os brasileiros como se fosse o seu gado. E nitidamente eles rasgam a Constituição, fazem aquilo que vem à cabeça, no mais profundo desrespeito às regras republicanas. E a atual composição do Supremo Tribunal Federal não está à altura do cargo que ocupa. O Supremo, quanto instituição, é importante, precisa ser preservada e fortalecida. O Supremo, juntamente com o poder legislativo e executivo, formam o tripé que dão sustentação à nossa democracia. Se um desses tripés mascar, falhar, a nossa democracia cai por terra e vive sob risco. E é justamente assim que está a nossa democracia hoje, sob risco. Por quê? Porque a atual composição do Supremo Tribunal Federal não age como deveria agir. Deveriam fazer-se uma corte constitucionalista, guardiã da Constituição. Mas o que eles fizeram? Transformaram o Supremo Tribunal Federal em um balcão de negócios. E, em muitas vezes, escritórios políticos partidários pertencentes e a serviço da esquerda. Uma espécie de Instituto Lula. Os ministros na corte dessa atual composição não fazem o seu papel, que é guardar a Constituição. Não, eles fazem de maneira nua, crua e sem disfarce militância de togas, ativismo jurídico. Mandando prender brasileiros, intimidando outros, e isso sem razão que justifique. Mandando prender jornalistas, deputados, sob a alegação de um crime que sequer existe no nosso ordenamento jurídico, crime de opinião. O Brasil tem hoje, pasmem os senhores, presos políticos e exilados. Preso, Daniel Silveira. Roberto Jefferson. Exilados, alto exílio, temos o ex-ministro Weintraub, que teve que fugir do Brasil em pleno exercício do mandato de ministro da Educação, teve que fugir nas madrugadas do Brasil para não ser preso pelo STF. Esse está morando nos Estados Unidos. É um exilado político, é um auto-exilado. E da mesma forma, temos o jornalista Alan dos Santos. Minha amiga e meu amigo. Num país democrático, não tem presos políticos. Se tiver presos políticos, não há democracia. E assim é a situação do Brasil hoje. O Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, eles constituem uma verdadeira e grande ameaça à nossa democracia, que já está cambaleante e andando de lado. Os brasileiros estão com medo de falar o que pensam, mesmo que esse falar seja à luz da legalidade. Mas quem poderia dar um choque de ordem nessa composição do Supremo Tribunal Federal, instalando procedimento para apurar o seu comportamento, até mesmo um processo de impeachment? O Senado Federal. Mas como o Senado Federal vai tomar alguma medida contra o Supremo se naquela casa é composta, na maioria, por ministros mais sujos
que pau de galinheiro. Não vai. Basta ver o tipo de ministro, de senadores que lá estão. Ou são corruptos, ou são fracos, descompromissados com o Brasil. Olha o nível. Como esperar uma ação do Senado contra o Supremo quando essa composição do Senado é feita por Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, Otto Alencar, Renan Calheiros, Simone Tebet? Não dá, não dá. Uns são fracos, como o senador capixaba aqui, o Fabiano Contarato, é fraco, não tem arte de corrupção que pesa contra ele, mas ele é fraco, é militante obcecado por sabotar o Brasil e atacar o presidente, é fraco. Já os outros são corruptos. Só Renan Calheiros tem 18 processos por atos de corrupção adormecendo nas gavetas do Supremo Tribunal Federal, onde lá ele encontra guarida através dos seus amigos ministros. Davi Alcolumbre, envolvido com atos de corrupção até o pescoço. O senador presidente Rodrigo Pacheco, que tem um rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Então não dá. E qual a solução? Já que é o Senado que tem o poder de dar um choque de ordem no Supremo Tribunal Federal, colocando ele na casinha de acordo com as regras da Constituição e da democracia, já que essa atual composição do Senado não tem esse compromisso, minha amiga e meu amigo, preste muita atenção. 2022 se avizinha. Vai ter eleições gerais, entre elas para senador da República. Procure votar em senadores da República que seja aliado com o ideal de direita conservadora. Procure votar em senador da República que não responda a processo e não tenha rabo preso, pois quando chegar lá não vai ficar refém do Supremo. Procure votar em senadores que seja indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, pois assim você vai estar proporcionando a Bolsonaro, quando da segunda legislatura do segundo mandato, poder contar com a composição de senadores no Senado que possa permitir governabilidade ao presidente e dar um choque de ordem e correção nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas para isso, repito, tem que ser candidatos a senadores a serem escolhidos, gente comprometida com o Estado, com o país, comprometida com a governabilidade, indicado pelo presidente Bolsonaro, e que não sejam de outros partidos ou mais sujo que pau de galinheiro, como a gente está vendo. Caso contrário, no segundo mandato, o presidente vai continuar amanhetado, ou seja, com as mãos amarradas, sem poder fazer nada ou muito pouco. Então, se nós queremos verdadeiramente um Senado limpo e forte, e, consequentemente, um Supremo Tribunal Federal forte e desratizado, sem contaminação política, em que os ministros façam aquilo que lhe é o papel, ou seja, guardião da Constituição, esse processo de mudança passa pela escolha dos senadores nas eleições de 2022. E tem um outro detalhe. Pelo fato do mandato do senador ser de 8 anos, tem senadores que não vão concorrer à reeleição em 2022. Exemplo dele, Fabiano Contarato, que ainda terá mais 4 anos. Como fazer para enfraquecê-los? Como fazer para expulsá-lo da vida política? Fique atento, já que eles não são candidatos, uma coisa é certa, eles vão apoiar candidatos a governador, a presidente, a deputado estadual, federal, ou seja, fique atento ao movimento desses senadores que não vão concorrer à eleição, a exemplo do Fabiano Contarato, ver quem eles estão apoiando
e não vote no candidato deles. Muito pelo contrário, faça campanha contra. Porque uma vez eles não conseguindo eleger os candidatos deles, eles vão chegar nas eleições de 2026 enfraquecidos ao ponto de tentar a reeleição e não conseguir se reeleger. É um processo demorado, que depende muito de nós, e nessas horas temos que agir com a inteligência ao invés da força bruta. O trabalho é longo, mas nós temos que começar. E o processo se inicia em 2022. Limpeza do Senado, como consequência, limpeza do Supremo Tribunal Federal. É por essa razão que o presidente tem muita preocupação e já tem ostentado esse desejo de se empenhar mais para fazer senadores pelo Brasil. E são 27 vagas em todo o Brasil. Vamos trabalhar, vamos apoiar quem o presidente Bolsonaro indicar para senador da República. Pois se ele indicar, ele sabe o que está fazendo. E é assim que é o jogo, e essa é a intenção e a forma mais clara, mais sábia de nós passarmos a limpo o Brasil e fortalecer o Senado da República, que hoje está de quatro, e o Supremo Tribunal Federal, que há muito deixou de ser uma corte, a nossa maior corte, para ser um balcão de negócios e um escritório puxadinho da esquerda. Vamos juntos trabalhar com inteligência para aniquilar a força bruta. Os nossos inimigos não são bobos e não são poucos. Só com inteligência vamos vencer, ok? Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.